Então, voltando um pouquinho que nós começamos a falar dos professores, né? Os professores, eles têm então essa acolhida com as crianças, têm todo esse trabalho pedagógico, eles aguardam essa criança com tanta motivação e vão fortalecendo também os vínculos entre os amiguinhos. Isso é maravilhoso. Aí tem essa outra etapa, né? Que é a criança se adapta à escola, se adapta ao professor e o professor vai conduzindo essas amizades. E como é importante esse início da socialização. Porque esse início da socialização acontece muito na escola pela mão do professor, que mostra para a criança o espaço dela, né? A divisão, nós temos ali metade dos violões lá para brincar de fazer música azuis e metade amarelo. Então assim, não, mas só um pouquinho, prof, eu também quero azul. Aí a prof vai conduzindo e diz, não, vamos aqui, cada um no seu tempo, o teu amigo também necessita disso agora, daqui a pouco a gente troca. Então o olhar do outro, o professor fortalece também esse olhar empático das crianças, né? E aí se criam esses vínculos lindos que a gente vê aqui na escola, que daqui a pouco tem lá o grupo de WhatsApp, né? Da turma flor, da turma abelha, da turma mel, que é um grupo que ele funciona e deve funcionar muito para reunir essas famílias socialmente, reunir para que essas famílias possam fazer uma troca social, de encontros, de festas, né? De momentos para as crianças brincarem. Sabemos que hoje isso não está sendo possível, mas em breve, né, isso tudo vai se reorganizar. Agora, nesse momento de hoje, nada impede, como eu gosto sempre de dizer, o cuidado, ele é físico e não social. Né? Dá para fazer a chamada de vídeo com um amiguinho que gosta de brincar, dá para fazer a chamada entre as famílias, para que as famílias possam até brincar ali, que estão fazendo uma história, um jogo, todos juntos, para que essas crianças fiquem um pouquinho mais acalentadas em função da saudade que estão dos coleguinhas. Este momento de socialização na escola, de abrir para este mundo, né, maior, de os avós, depois a escola, depois os professores, depois os colegas, é o que prepara esta criança para esse futuro, para essa vida, entrada na escola depois. Os amiguinhos, Rose, eles também ajudam muito na alimentação, né? Com certeza. Porque tem momentos em que eu tenho um hábito alimentar, a minha família tem um hábito, eu tenho outro hábito, daqui a pouco eu troco isso na escola. Acho que tu já me falaste várias vezes sobre isso. Já. Na verdade, muitas crianças chegam na escola sem se alimentar. E outros se alimentam muito bem, né? Comem de tudo. Já trazem, né, de casa seus hábitos. Né? Alguns hábitos positivos e outros não, nem tanto. Sim. Né? E esses hábitos são trocados entre eles, né? E muitas vezes as crianças vão até a casa do amiguinho para uma brincadeira ou para um passeio, né? Porque eles já fazem reuniõezinhas na casa de um e de outro, né? E muitas vezes as mães preparam algum prato que eles não tenham comido ainda, né? E aí a mãe vem e diz assim, poxa vida, eu faço tanto, né? Faço com tanto carinho, com tanto amor, e lá em casa não come o tal do abacate. Como é que ele comeu abacate na casa do amigo? Aí eu brinco, né? É que tem pitadinha de amor. Né? É o diferente. Ambiente diferente, pessoas diferentes e o momento, né? Da brincadeira e do lúdico, né? E ver tanto prazer que aquela criança provavelmente tenha pego o prato para comer e naquele momento deu um estalo e ele foi, provou e comeu. Né? Eu acho que muitas vezes, né, Rose, na casa
do amigo, É melhor. né, que é o novo, acaba sendo o melhor. Melhor. Então, quando a gente escuta os pais preocupados, né, com etapas, aí entra o entendimento de cada etapa. As crianças precisam de tempo. A gente precisa para tudo. Às vezes, quando a gente conversa sobre o desfraude, sobre dormir a noite inteira na caminha, né? Que os pais vêm conversar bastante sobre isso, sobre o comportamento das crianças. Isso são vários assuntos que a gente pode, né? Em outros momentos a gente pode conversar. Mas a gente falando hoje sobre a importância dos vínculos está entre também entender o tempo de cada um para compreender e olhar aquilo que o outro faz e que daqui a pouco eu reconheço como prazeroso e eu posso vir a fazer também. Desde um comportamento legal até a organização de me sentar e comer uma fruta que eu não conheço ainda, mas que eu vi o meu amigo fazer. Né? Então a escola organiza tudo isso, né? A escola proporciona com que a criança vá descobrindo todas essas relações com alimentação, com aprendizado, com o lúdico, com essas questões todas de afeto e envolvimento. Rose, a alimentação é uma acolhida, eu acho que para todos nós, como nós falamos há pouco, né? A gente nesse momento, tem pessoas que dizem, comi demais na quarentena ou comi de menos, né? Por quê? Porque a gente se sente acalentado, né? Como lá no início nós conversamos da mamãe com o bebê. A alimentação, Rose, na escola, ela é esse canal de comunicação, como tu diz para nós, né? Que tu organiza o cardápio em cima da necessidade do que tu percebe nas crianças e esse afeto todo que chega para eles e que eles se sentem bem. Tanto é que nós temos aula de culinária. Porque aí, quando tu quer apresentar um novo alimento, tu faz a aula de culinária. É assim, Rose? Sim. Nós tivemos um tempo que as crianças não comiam frutas, né? E aí nós fizemos muitas festas das frutas, né? Que era para apresentar as frutas, né, para as crianças, para ver de que forma eles poderiam, a partir do momento que eles conhecessem essas frutas, eles pudessem degustá-las, né? Uhum. E eu digo para vocês hoje que nós não temos mais essa dificuldade. Eles comem muito bem as frutas. Muito bem! Vocês não têm noção da quantidade de fruta que eles comem. Que amor. Né? Eu vou dizer uma coisinha que eles não gostam muito é o arroz integral, que nós estamos, né, ainda numa função de que o arroz integral é só na segunda e na sexta, porque eles não simpatizam muito com o arroz integral, né? Mas a gente continua tentando. Né? E eu preciso que os pais nos ajudem e nos incentivem. Que foi uma solicitação dos pais que as crianças tivessem uma alimentação integral. Eu sei que algumas crianças só têm alimentação integral em casa. Né? Então a gente tentou, né, agradar a todos e começou a fazer o arroz integral na segunda e na sexta. Queridos! Mas tem crianças que não comem. Então o que a gente faz? A gente mantém o arroz branco e o arroz integral. A mesma coisa, Maura, é a questão da lentilha. Eu tenho crianças que não comem lentilha. Então, no dia da lentilha, a gente faz o feijão. Porque nós não podemos fazer com que as crianças fiquem na escola um dia inteiro sem comer. Mas nós não deixamos de oferecer a lentilha e nem lembramos as crianças de que elas não gostam da lentilha. Perfeito, Rose. E a questão toda do legumes, uma forma que, olha, se nós temos 2 ou 3 crianças que não comem sopa, é muito, né? Porque as crianças gostam muito do sopão, né? Então, é uma forma da gente oferecer os legumes para as crianças da melhor forma e eles comerem todas, sem tirar pro cantinho, né? A couve, eles têm comido bem, o brócolis eles têm comido bem, a beterraba eles gostam,
né? Teve uma mamãe que me perguntou como é que nós fazíamos a beterraba, porque, né, foi o Joaquim que perguntou para a mamãe, né, que ele queria saber como é que era feita como é que era feita a beterraba na escola, porque ele queria a beterraba da escola. Que amor. Né? Isso é um amor. Aquela esperteza deles, que é a né? esperteza deles. E isso é muito legal, né? As crianças terem essa lembrança do que eles estão comendo aqui na escola e como é feita, porque... e a salada de chuchu, gente, que tem adultos que detestam chuchu, né? As crianças aqui gostam e perguntam, né? Como é que é feita a salada de chuchu da escola? Né? Não tem segredo nenhum da salada de chuchu, só que ela é cortada bem pequenininha, né? Em quadradinhos pequenininhos. Temperamos da mesma forma que vocês temperam em casa e eles adoram salada de chuchu. E a leveza, né, Rose? Agora eu fiquei pensando enquanto tu falava assim desses detalhes, que várias vezes eu e a Rose conversamos sobre isso, sobre como que ela faz esses detalhes, que eu sou curiosa com essas questões de alimentação, mas tem algo maior que é a leveza, que é o que a Rose comentou há pouco. A professora conduzindo esse almoço, a professora conduzindo esse jantar com um limite muito amoroso. Isto é o vínculo, né? Aquele momento em que eu estou ali incentivando os meus alunos, mas com sempre uma tranquilidade, que é o que a gente tenta passar, que é o que faz com que as crianças se sintam felizes. E como eu gosto de dizer, crianças felizes, né, são adultos saudáveis, né, Rose?